para louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Confesso que um pouco cansado, saímos aqui após o culto da sexta-feira para ministrar numa festa de debutante lá em São José do Rio Preto, e saímos hoje pela manhã. Eu falei: Jesus dos crentes, só a tua graça. Eu combinei com o pastor Adilson, falei: PR, de manhã você segura a bronca, que à noite eu vou estar aí em nome de Jesus. E aqui nós estamos para louvar e bendizer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu havia dito na sexta-feira, a palavra de hoje é viva uma experiência com Deus. A minha experiência não serve para você, a tua não serve para mim. Nós somos únicos e exclusivos diante de Deus. Por isso, cada um precisa, há uma necessidade de você ter uma experiência com Deus, porque nós estamos caminhando para o final. Todos os acontecimentos levam-nos a dizer: Jesus Cristo está voltando. Mas antes que Ele volte, você pode viver uma experiência com Ele e ser motivo, ou melhor, a sua vida pode ser palco da glória de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo de número 47. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Faremos uma leitura responsiva. Eu lerei os ímpares e a igreja unânime, os pares, e assim sucessivamente. Em reverência à palavra do Senhor, nos coloquemos em pés. Amém? Aleluia! Diz assim, está projetado lá para nós lermos uma só versão. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos artelhos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que não se podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número de uma e de outra banda. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente,
que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixes, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e mais uma vez você pudesse falar com Deus. Que tipo de experiência você precisa aqui e agora? O que você necessita que Deus realmente entra no seu coração, na sua casa? Como o pastor Márcio foi feliz na sexta-feira ao dizer exatamente sobre este tema. E enfim, pede para Deus entrar, mexer com a sua estrutura, mudar, moldar em você aquilo que for necessário. Fale para Deus agora: Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença. Tua filha já orou por nós e eu tomei posse desta bênção e da Tua presença neste lugar. Sonda os nossos corações e jamais permita com que saiamos daqui como entramos. Que possamos aprender que quando nós damos o melhor a Ti, aleluia, o Senhor nos recompensa, o Senhor faz infinitamente mais, o Senhor muda aquilo que for para ser mudado e enfim faz aquilo que lhe aprouver. Espírito Santo, eu te convido e te peço, faça de nós nesta noite o Teu querer e a Tua vontade, contanto que cada um saia daqui pronto para ter uma experiência contigo e vivê-la para o louvor de Sua glória. É o pedido que eu faço a Ti e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Podei-vos assentar e permaneçam na dispensação da graça. Nós estamos com a falta da nossa irmã evangelista Márcia, que também foi para Rio Preto por ocasião do nascimento do neto, e ela voltaria com o pastor André. Então o pastor André não chegou até agora, com certeza chega depois, juntamente com ela. Então está ela, está o pastor André, está a Juliana, em São José do Rio Preto. Também não, hoje nós estamos sem a ausência dos dois pães. Nossa irmã Ângela está num curso em São Paulo, e nosso irmão Alípio está com a mãe internada em São Paulo. Então nós vamos orar por estas famílias, para que o Senhor possa continuar a abençoá-los de uma forma extraordinária. Amém, queridos? Quando nós pensamos no livro de Ezequiel, profeta contemporâneo de Jeremias, Ezequiel foi o segundo profeta, juntamente com o segundo bando, a ser levado cativo para a Babilônia e, enfim, para profetizar coisas sérias, coisas que o pessoal, o povo de Israel precisava ouvir, necessitava ouvir na época em que ele foi levado ao cativeiro. Ezequiel escreve o seu livro, provavelmente
provavelmente lá pelo ano 597 a.C. E ele faz questão de deixar muito claro dois temas importantes para que nós realmente pudéssemos aprender nos dias atuais, temas que foram usados para Israel e que hoje ainda faz toda a diferença. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece. Porque Israel, na época do cativeiro, precisava de alguém que o sustentasse, precisava de alguém que realmente colocasse a base que eles precisavam para seguir avante, rumo à mudança que Deus tinha para aquele povo. E nós vemos, olhando para essa esfera, Ezequiel, podemos dizer que está dividido em 3 sessões. Primeira sessão, capítulo 4 ao capítulo 24, Ezequiel faz questão de fazer menção especificamente à tribo de Judá, onde Judá precisava do aio de Deus, onde Judá precisava realmente reconhecer o seu estado atual. Como nós nos dias atuais, às vezes nós precisamos entender realmente o que é que eu estou fazendo. Estou na igreja, embaixadores têm 19 anos, eu estou há 19 anos. Outro dia uma pessoa encontrou com uma membra da igreja e disse assim: escuta, o que você é? Eu faço parte do quadro diaconal. É? Se você ficar lá, você vai continuar sendo diácono, não vai passar disso. Eu já estou assim, eu sou pastor. Aí eu automaticamente fiz aquela rápida reflexão e pensei: que tipo de ministério pastoral se exerce sem um aprendizado? Perguntei para mim, não perguntei para a pessoa que recebeu a colocação e nem muito menos para quem falou. Perguntei para mim: que tipo de ministério pastoral nós exercemos quando nós não nos sentamos para aprender? Às vezes as pessoas têm pressa de status. E deixa eu te dizer uma coisa: status não leva ninguém a nada. Para nada serve senão para te expor, e dependendo da forma que você está, ainda é prejudicial. Preste bem atenção, Judá precisava passar por um momento de quebrantamento. Então Ezequiel fala: escuta, preste atenção, está tudo errado entre vocês. Do capítulo 4 ao capítulo 24, você vê essa primeira sessão. Do capítulo de número 25 ao capítulo 32, agora Ezequiel faz questão de abrir o leque e profetizar a todas as nações. Inclusive ele faz questão, faz menção de Moabe, de Edom, daquele povo que realmente estava alheio, isento daquilo que Deus tinha para eles, porém a oportunidade era dada. E a terceira sessão, que é o que nós estaremos mencionando nesta noite, faz parte da restauração do povo. Primeiro tema teológico que Ezequiel traz está exatamente abalizado dentro do capítulo 18, versículo 4, é uma sentença. Ele diz assim, toda alma que pecar, 18:4, essa morrerá. O que é isso? Sentença diante daquilo que a lei diz. 18, presta atenção, 18:4, está lá. Toda alma que pecar, esta morrerá. Primeiro tema teológico, ele fala sobre justiça e fala sobre juízo.
Às vezes nós pensamos assim, ou você pode pensar, nossa, vem pastor Moisés com essa sentença. Não, pera, calma, escuta, aleluia. Hoje vivemos graça, e a graça nos encoraja a prosseguir e a viver dentro daquilo que Ele tem para nós. Primeiro tema é sentença. Segundo, ele faz exatamente a oposição de tudo isso quando ele trata o seguinte: Deus agora restaura, ou melhor, faz um novo pacto com Israel. E essa sentença agora, mediante o arrependimento, Israel agora volta a ser alguém, melhor dizendo, volta a ser uma nação que ocupou o seu espaço novamente no mapa geográfico, uma vez que não tinha mais esperança para eles. Eles voltam a habitar e a desfrutar desta bênção, e isso está exatamente abalizado dentro do que? Quando Ezequiel profetiza para Israel, no capítulo de número 37, onde nós temos a visão do quê? Quem se lembra? Os leitores da Bíblia. Ezequiel 37 trata de quê? E quem eram os ossos secos? Toda a casa de Israel. Agora, quando Deus pergunta para o profeta, pode viver esses ossos? O profeta olha e fala assim, possível, viu? Aos meus olhos, aqui, aos meus olhos humanos, impossível. Mas ele entende que Deus estava querendo dar a ele uma experiência, então ele transfere, tu o sabes. Deus fala então, o poder da palavra está contigo, abre a tua boca e profetiza. Eu quero que você nesta noite, nós usamos os nossos lábios para bendizer, e muitas vezes usamos os nossos lábios para amaldiçoar. Às vezes nós usamos os nossos lábios para sentenciarmos alguém e nos esquecemos que a sentença, ela vem e nos alcança. Então eu quero que você aproveite esse momento, aleluia, primeira ceia de agosto. Vai ter outras ceias, pastor? Se você quiser, nós ceiamos todos os dias, porque é gostoso. Olha, dia de ceia, os crentes resolvem sair de casa e vir para a igreja. Glória, pastor Adilson, domingo que vem vamos falar que vai ter ceia de novo. Aleluia, exceto os irmãos que realmente trabalham, exceto os que às vezes passa por momentos difíceis, de enfermidade, coisa desse tipo, né? Mas dia de ceia é gostoso, igreja abençoada. Até o Helder veio, pastor Helder veio ceiar conosco, juntamente com a esposa Júlia. Deus te abençoe. Eu já falei que eu estou gostando dessa estada, viu? Sinta-se à vontade em nome de Jesus. Então, quando o profeta profetiza, ele começa a ver que há uma junção. O que é isso? Israel olha para eles e fala assim, ó, há esperança para nós, pode acontecer o melhor. Ao invés deles estarem como o salmista escreve, quando alguém quer Israel e fala assim, canta-nos um cântico de Sião. Eles falam assim, não, nós já penduramos o nosso saltério no salgueiro. Eles estão dizendo, estamos em terra estranha, somos peregrinos, nós não queremos de forma alguma nos expor diante dos nossos opressores. Agora, diante desta palavra de Ezequiel, Israel olha assim e fala assim, ó, existe esperança para nós. E Deus continua dizendo, profetiza. Agora você viu que juntou osso com o seu osso, continua, pede para que o Espírito venha sobre eles e que eles possam realmente se tornarem um grande exército. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Você veio nesta noite, neste lugar, e você vai abrir a sua boca ao seu favor, e vai dizer, Deus, eu quero sair daqui convicto de que a minha experiência é minha, e eu vou vivê-la intensamente, eu vou desfrutá-la intensamente, eu vou viver, porque isso procede de ti. Escuta,
preste atenção, quando eu olho para esta esfera, agora Israel está assim, ó, depois da visão dos ossos secos, que o profeta profetiza, uma nova vida surge para nós, e nós vamos viver isso. Queridos, mas não para por aí, olha só que coisa tremenda que começa a acontecer. Quando nós iniciamos o capítulo 47 fala de quê? De rio de águas. O evangelista João, quando ele escreve, aleluia, palavras de Jesus, ele faz questão de dizer assim, ó, quem crê em mim, João 7:38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão, fluirão do seu ventre. Preste bem atenção numa coisa, querido, e eu quero que você comece a meditar comigo, que tipo de experiência, onde o pastor Moisés quer chegar, o que é que acontece, o que é que tem de importante. Eu vou me ater apenas nas medidas, porque esse capítulo 47, ele é um capítulo escatológico, ele tem coisas que já aconteceu em Israel, ele tem coisa que está acontecendo em Israel, e ele tem coisas que acontecerão em Israel. E o que é que isso tem a ver conosco? Eu quero trazer isso na essência para aplicar para mim e para você como experiência de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, recebemos um pacote, amém? Um presente. Você aceita Jesus e você começa a abrir o presente, no pacote da salvação tem batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, interpretação de línguas, dom de cura, profecia. Meu Deus do céu, tem muita coisa. Tem crente ainda que está olhando apenas para o pacote, para o embrulho. Aleluia, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu recebo um presente, tem gente que é saudosista, então abre com todo cuidadinho para guardar o papel, porque tem um adágio popular que se colocar o embrulho debaixo da cama ganha mais, né? Eu não perco esse tempo. Primeiro que debaixo da minha cama não cabe nada. Segundo, se a pastora Cláudia for fazer faxina lá em cima e tiver papel lá, eita Jesus, vai tudo pro lixo. Então eu automaticamente eu já rasgo o papel. O meu objetivo e a minha preocupação não é com o embrulho, está lindo, mas eu quero ver o conteúdo. Aleluia. Eu quero te convidar a ver no pacote da salvação onde você está, o que você já conseguiu, o que você já se deliciou, de repente abriu aí, aleluia, olha que coisa linda, não tinha visto isso ainda. Começa a experimentar isso, porque é teu, é para você, Deus te deu, é de graça, não paga nada, é presente total para a sua vida. Queridos, quando nós falamos em água, presta atenção, deixa eu olhar agora. Nós temos uma arquiteta aqui, tremenda, vai viajar amanhã de novo, né, lá para a casa dela, lá em Orlando. E eu vou aproveitar que ela está aqui, então eu vou, aleluia, mexer com estrutura agora. Presta atenção. Ju, se você fosse realmente fazer uma estrutura, e essa estrutura estivesse com um terreno comprometido, um terreno arenoso, o que é que ela precisa fazer? Precisa fazer o quê? Pode falar. A base tem que ser em radier, para ser reta e não escorregando. A base precisa ser em radier. Como ela é uma arquiteta, e ela realmente conhece disso, essa base em radier, o que isso significa? Se fosse um terreno normal, você poderia fazer reto para baixo. A escavação reta. Só que na areia vai... Prestou atenção, queridos? Se fosse um terreno reto, poderia
poderia fazer as escavações direto, mas em se tratando de um terreno comprometido, haja base para essa construção. Haja sapatas de cimento para essa construção. Escuta, e o profeta está dizendo assim, que na visão dele saía águas. Recentemente nós temos aqui um supermercado construído, e vira e mexe eu passo na rua da minha casa e tem lá um jorrar de água limpinha, cristalina, e eu perguntei, o que é isso? É que toda uma vez por mês faz o quê? Esgota as nascentes que estão lá nas bases. Compromete esse negócio, não compromete? Preste atenção, a arquitetura. Então, nós que não entendemos nada, quando nós olhamos, projeta para mim, deixa lá o versículo 1 do 47. Quando eu olho, eu estou tendo uma visão. E esta visão diz que as águas estão saindo de baixo. Ao meu ver e ao seu ver, ou você, se você tivesse dinheiro para gastar, gastaria fazendo essas bases em radier. Eu quero dizer que eu quero entender que isso teria que ser realmente a profundidade, enfim, espessura, largura, esses negócios tem tudo a ver com... Eu vou me limitar na minha visão. Só iria dizer o seguinte: haja dinheiro para fazer apenas a base. Agora, quando se trata de experiência, preste atenção, meu querido, o que é que Deus quer que nós entendamos nesta noite? A ordem é dele. Para de olhar na sua esfera racional. Para de olhar e dizer, impossível isso acontecer. Para de olhar para estas águas debaixo do limiar do templo. Escuta, isso aí não vai dar em nada, vai comprometer a estrutura. Esse negócio vai ficar estreito. Eu quero te dizer que quando Deus quer te dar uma experiência, Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Talvez você ache que você é o rei da cocada. Eu sou. Aí Deus olha e fala assim, tem muito que aprender. E quando você está disposto a aprender, Ele é um excelente professor e Ele quer te ensinar. Escuta, presta atenção. Agora o profeta tem uma visão e nesta visão ele é guiado, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Nesta época, o Espírito Santo era dado por conta-gota. A graça ainda não tinha sido manifesta. Então o Espírito Santo, no governo teocrático de Deus, ele só era enviado para quem Deus queria. Diferente de hoje, hoje você pode ter a plenitude do Espírito Santo. Eu escrevi esses dias e vou continuar olhando nessa esfera. Ser cristão é privilégio e não obrigação. Eu tenho que pensar assim, eita, hoje eu vou para o culto, e o meu objetivo de cultuar hoje é dar a Deus o meu melhor. Primeira medida, vamos lá, olha só, escuta aí, vamos lá, lê para mim versículo de número 3. Deixa eu fazer uma miscelânea aqui. Arquitetura para base de construção. Agora o homem mede a água e faz ele passar. A água está dando por onde?
pelos artelhos. Se eu fosse falar sobre anatomia, convidaria o Dr. Lucas para falar, porque ele falaria com precisão. Quem sustenta você de pé, o que é? O que te sustenta de pé? Primeiro o esqueleto, a base. Imagina você sem pé. Você ficaria de pé? Impossível. Deixa eu te levar a entender o que é que o Espírito de Deus quer ministrar para mim e para você nesta noite. Aleluia. A primeira medida que Ele está querendo que você entenda é o alicerce da fé, onde você está inserido. Quando João escreve capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João está dizendo exatamente, a base que você precisa para que eu me mantenha de pé com toda essa estrutura, eu tenho que estar com o meu esqueleto em ordem. Eu tenho que estar com os meus ossos sem fraturas. Quem viu lá nas Olimpíadas, aquele moço da ginástica francês, pulou, fratura exposta. Imagina agora a recuperação que ele vai precisar ter para voltar realmente a pelo menos ficar de pé, e depois fisioterapia e tudo mais, para ele voltar ao treino e para ele voltar a competir. Deixa eu trazer para você o que é que o Espírito Santo, aleluia, dá para mim e para você nesta noite. A primeira medida é a base do Evangelho que você recebe, e quando você realmente está inserido nesta verdade, é esta verdade que te mantém de pé. Pode os ventos soprar. Quarta-feira agora, eu tive o privilégio de ouvir um psicanalista dar uma palestra, quarta que vem de novo, e na outra, aí encerra-se um módulo de parapsicologia, dentro da esfera da psicanálise, e o camarada é um crânio, doido, louco, varrido, ateu, à toa, atia, ateia, e tudo que você pensar. Mas pastor, e você foi? Eu fui. Porque a base do Evangelho que eu tenho jamais vai mudar. O meu conceito com Deus jamais vai mudar. A verdade que eu recebi jamais vai mudar. Os valores e os princípios. Eu falando com minha esposa a respeito de princípios, de valores, de limites. E eu disse exatamente porque essa geração agora é a geração da informatização. E agora é o tal do Pokémon. Está aqui, está aqui, está aqui. Você parece que você está andando no meio de um monte de zumbi, onde ninguém fala com ninguém. Eu vou te dizer, eu tenho saudade das famosas macarronadas de domingo em casa, onde o pai assentava na cabeceira da cama, onde a mãe servia os filhos, e era aquela comunhão, aquela koinonia. Hoje não. Hoje a informatização, o filho está no quarto e manda um zap para a mãe. Mãe, o pai brigou comigo. Pior que isso, no restaurante, um de frente para o outro, o que você vai comer? Ah, não sei, pede você. Eu quero te convidar a restaurar valores. Eu quero te convidar a começar a ter uma experiência, a restaurar estes valores, que são princípios que jamais poderão ser quebrados, princípios que jamais podem ser deixados. Por isso a minha pergunta é: qual é a verdade que você está, ou que você recebeu, as águas dadas pelos tornozelos? É a base
evangelho, e este em você, inserido, ele te leva a conquistar outras vidas. Ou na oposição. Alguém pode olhar para você e falar assim: que tipo de crente você é? Aí você ficar acanhado e pensar assim: nossa, difícil, né? Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 10, ele fala assim: escuta, segundo a graça que me é dada, pus como sábio arquiteto um fundamento. Eu recebi a graça, e segundo essa graça, eu pus uma base. O meu evangelho não é um evangelho banalizado. O meu evangelho tem como centro Jesus Cristo. O meu evangelho tem como centro a pessoa de Cristo. Não é a pessoa do pastor Moisés ou de qualquer pastor na face da terra. O evangelho que Paulo fala é o evangelho com base em Jesus Cristo. E ele fala assim no versículo 11, escuta: ninguém, ele limita, ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto. Quem é? Jesus Cristo. Essa é a base do evangelho. A medida pelos artelhos. Eu quero que você restaura isso. O que você tem aprendido na casa de Deus? O que é que você tem exercido? O que é que você tem levado para frente? O que é que você tem mandado realmente? Escuta, Ezequiel agora tem uma visão, e esta visão diz respeito a Israel. Exatamente era o momento, porque do capítulo 40 para frente, a visão é de restauração. E eu quero aproveitar para profetizar. Deus me trouxe nesta noite para dizer que Ele quer restaurar a minha e a tua vida em um evangelho genuíno, em um evangelho de transformação, em um evangelho que você não vai precisar falar, a tua vida vai falar. Chega de falácias humanas. O povo está cansado de ouvir: ai, porque Deus está aqui, Deus está lá, Deus está aqui, está acolá. Ah, hoje vai acontecer. E não acontece nada. Deus está cansado disso. Deus quer que você comece, a partir da base que é Jesus Cristo, a viver um evangelho genuíno de transformação. E esse fundamento na tua vida vai gerar, vai impactar em outras vidas coisas grandes. Não é só isso, não é só isso. Escuta, quando João está tendo a visão do Apocalipse, ele fala assim, ó, capítulo de número 22, versículo de número 18 e 19, ele começa dizendo, escuta, ninguém nem pode acrescentar e nem pode tirar um tio dessa palavra. Eu seria nécio se eu quisesse exatamente transliterar a Bíblia ao meu próprio prazer e dizer, não, olha, não é bem isso aqui que Ezequiel quis dizer, não tem nada a ver, essa água aqui é pré-figurada, é uma coisa assim, não. Ele está dizendo de uma experiência pessoal para Israel na época, e que hoje, quando você se autoavalia dentro de um conceito, aleluia, de evangelho e de verdadeiro evangelho, a sua vida muda. Eu quero perguntar para você, quanto tempo mais você vai aguentar viver nessa vida? Você ora, Deus, ajuda eu trocar meu carro, Jesus. Aí Deus permite o carro quebrar. Aí você faz aquela cara de coitadinho, você fica com dó de você. Aí você vem assim, ó. Que foi, irmão? Ai, querido, uma prova. Deus está dizendo assim, ó, eu não quero trocar o seu carro.
Eu quero mudar você, porque você mudado, você pode adquirir outro, abençoar as vidas, enfim, você pode viver uma vida plena. Eu quero mudar você. Até quando Deus vai ter que usar situações para que você compreenda que Ele está dizendo: filho, filha, deixa eu ser Senhor da tua vida, deixa eu ser o seu pastor, deixa eu mudar a tua história. Aleluia! Quanto tempo mais você vai suportar essa vida? Entra na igreja e sai da igreja. O que foi, gente? Ai, não sei. Eu vim como boca de Deus nesta noite para dizer para você: saia daqui hoje de posse de uma experiência sua, é com você, é para você e é em você que Deus, a partir de você, muda ao teu redor tudo que for preciso. Qual é a tua base? Qual é a tua base? Qual é a tua base? Não adianta usar jargão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço Jesus raso. Conheço o Jesus da história, que nem o psicanalista falou. Ele citou a Bíblia lá, que eu gostaria que muitos crentes ouvissem. Assim, ó, e principalmente dentro de um conceito de Freud, uma das linhas da psicanálise. Aí você imagina, meu Jesus Cristo, eu queria, os crentes iam sair de lá assim: nossa, esse homem é louco, esse homem, Jesus, que é isso? Então eu estou errado. Fantástico. Eu saio de lá trazendo para mim o que eu preciso, o que me acrescenta, aquilo que realmente eu vou poder usar dentro dos processos que nós trabalhamos. Eu digo: Deus, obrigado por aprender um pouquinho mais, por ampliar, não deixar devagar aquilo que eu tenho, mas ampliar os meus conhecimentos. Deus não quer crente mais vaquinha de presépio. Aleluia. Presta atenção, hoje eu falei para a equipe de louvor: vou cantar um cântico com vocês. Nunca canto, porque eu sei que Deus me chamou para pregar. Não canto e não toco. E de repente virou um furdúncio aqui em cima, um tumulto, fica todo mundo assim. Aí vem Gabriel: você quer que eu faça a base com você? Eu falei: não, eu vou cantar. Vai sair uma coisa linda, vocês vão ver. Depois vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Mas cria-se um tumulto diante de uma coisa tão pequena. Uma coisa que, peraí, escuta, vou tirar de letra. Para começar, já deixa a letra aí engatilhada, porque é Jesus dos crentes, hein? Se eu errar a letra aqui, olha, eu não me perco, eu crio uma letra em cima e vou embora. Mas nós temos que cantar a letra certa. Preste atenção, o que é que eu quero te dizer com isso, queridos? Deus quer que nós realmente tiramos todos os empecilhos da nossa frente e vivamos uma experiência gostosa. Primeira medida, fala de base, examina qual é a tua base. Segunda medida, vamos lá, versículo 4, o que é que diz? Duas medidas aqui. Primeiro você tem que ter o quê? O quê? Que evangelho você está vivendo? Pergunta para você, não é para o outro, é para você. Qual foi a sua última experiência com Deus? Qual foi a sua última experiência com Deus? Queridos, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus por Deus realmente ser tremendo na nossa vida. Ele nos abençoou com esse conhecimento ampliado de coaching. E eu tenho vivido experiências lindas. Tenho vivido.
Hoje eu perguntei para uma coach assim, ela fez 2 sessões comigo. Não estou aqui fazendo propaganda não, viu? Porque eu não preciso disso. Hoje é assim, queridos, olha, as pessoas nos procuram. 2 sessões com ela. Vivendo assim um momento terrível, tomava remédio para dormir. E eu falei para ela, eu não sei, eu digo, queridos, eu realmente fujo disso, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento de que Deus nos tem dado graça dentro dessa esfera de cura. Eu louvo a Deus por isso, eu tenho presenciado isso, coisas assim, às vezes em um aconselhamento, em uma palavra, em uma situação. E não vou sair por aí bandalhando não. Já tivemos experiências de mulher que não engravidava, de repente Deus fala assim, declara, e a coisa acontecer. E aí eu perguntei para essa cotinha, como é que você está? Pastor, olha, diminui meu remédio, doutor Lucas está aqui, ele é testemunha minha. Eu não mandei essa cotinha, eu não vou falar por questão de ética, entendeu? A não ser que ela se manifeste e fale. Mas eu disse, não é para parar de tomar, quem vai dizer para você é seu médico. E ela falou assim para mim, primeira vez, pastor, tomei uma decisão. O que foi? Cortei meu remédio pelo meio. E aí, qual foi a reação? Dormi. Aí a oração dobra. Jesus vai lá, Jesus faz alguma coisa, porque se aconteceu, Senhor tem misericórdia. Segunda sessão, e aí, pastor, estou dormindo assim, ó, aleluia, como ninguém. Eu falei, Jesus, continua com as tuas mãos estendidas e faz o teu melhor. E aí, por conta do serviço tomar assim uma proporção, ela disse, olha, eu acho que eu vou precisar interromper o processo e depois, hora que passar essas coisas, a gente volta. E Jesus continua com as mãos estendidas. O que é isso? Ela decidiu viver uma experiência própria, pessoal. Ela não vai dizer assim, eu ouvi dizer que alguém estava tomando remédio, parou de tomar. Não, ela vai dizer assim, ó, dizer o nome, estava num processo assim, assim e assim, e hoje eu vivo assim, assim e assado. O que eu quero te dizer com isso? Deixa eu correr. Segunda medida é os artelhos, joelhos, presta atenção, é que dá flexibilidade para o seu corpo. Quando você pula, os joelhos ajudam a amortecer a queda. Doutor Lucas, me corrija se eu estiver falando besteira. Quando você dá um salto, os joelhos te ajudam a amortecer. O que é que a palavra está dizendo? O que é que Israel precisava? Além da base, o que é que Israel precisava? Ei, esse crente que ele fala meia verdade, deixa eu te dizer, é mentira. Não existe meia verdade. Mateus faz questão, Mateus 5,37 diz assim, seja porém o seu falar. Por quê? Se passou do sim, sim, não, não, já vira procedência maligna. Sabe por que é que o evangelho não surte efeito na sua vida? Porque você conta uma pequena mentiriazinha. Porque você tenta, exatamente assim, ó, não, deixa eu dar o meu jeitinho brasileirinho, para com isso, crente. Eu vim nessa noite como boca de Deus. Você quer mudança na sua vida? Muda a sua conversa, muda a sua comunicação, muda a sua vida, e você vai viver o que Deus tem para você. Para de contar meia verdade, porque é mentira. Olha para você assim, ó, olha para você no espelho e fala assim, ó, eu teria coragem de falar para o Alan desse jeito? Tem crente que é cara de peroba, ou melhor, cara de madeira, mas Deus tem óleo de peroba. Começa a dizer assim, ó,
Até aqui Deus me disse, daqui para frente se eu falar sou eu. Ei, quando Paulo agora está instruindo Tito capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, ó, tu porém meu filho, fala o que convém à sã doutrina. Não é doutrina de vestimentas, é doutrina de base, de palavra, de aprendizado, de estruturação, doutrina que traz mudança, doutrina que realmente inverte todo o parâmetro, todo o paradigma daquilo que eu acho, que eu penso, que eu acredito. Muda a sua forma de falar, para de criar historinha. Ei, eu vim aqui como boca de Deus. Tem crente que ele é que espera em contar história para ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está tendo uma experiência, porque se trata no texto, trata de uma reestruturação. Então eu quero que você seja reestruturado espiritualmente. Eu quero que a tua vida anda como quando João escreve ao presbítero Gaio, lá na epístola, ele fala, eu quero que tudo vai bem em você, como bem vai a sua alma. Eu quero profetizar, eu quero que tudo vai bem na sua vida, como o seu relacionamento com Deus. Agora o seu relacionamento com Deus é propriedade exclusiva sua. Eu quero que na tua vida tudo vai bem, como vai bem o seu relacionamento com Deus. Se estiver bem, prepara para receber a benção. Escuta, eu não vou me ater a ampliar estas medidas, porque eu quero ceiar contigo nesta noite. Terceira medida, águas dando pelos lombos, no mesmo versículo 4 que você leu. Isso fala de experiência pessoal. Quando alguém fala, quando nós encontramos, a Bíblia fala sobre, olha, dentro da visão de Paulo aos Efésios, quando ele fala de armadura, ele faz questão de dizer da couraça couraça de quê? Couraça da justiça. Por quê, querido? Por quê? Porque quem te justifica é Deus. Quando você está envolvido nessa couraça, pode vir o que for, pode acontecer o que for, aleluia, quem te justifica é Deus, quem te aponta é Deus, quem te coloca para cima é Deus, quem te exalta é o Senhor, quem mostra o teu caráter e a tua vida é Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, preste atenção, quando nós falamos sobre isso, fala de experiência pessoal. Preste atenção, um homem que precisou ter essa experiência. Pedrão era ogro. E nós vamos ver exatamente quando Jesus está lá, no jardim do Getsêmani. Ele faz o quê? Judas chega e aponta Jesus para os malfeitores. Os malfeitores vai lá e cata Jesus. Pedrão vai lá, cata a espada e faz o quê? João capítulo 18, versículo 10 e 11 mostra isso. Aí Jesus olha para aquele ogro e fala assim, eu vou precisar usar ele, mas espera aí, ô Pedro, guarda a tua espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada na bainha. Eu vou dizer para você hoje, como boca de Deus, para de falar, você está falando demais. Aleluia. Deixa Deus falar para você, cala a sua boca. Cala a sua boca, crente. Deus quer falar por você, e quando Deus fala por você, o negócio é diferente. Eu sinto graça de Deus aqui. Eu sinto graça de Deus aqui. Cala a sua boca. Cala a boca. Aleluia. Oh, aleluia. Deus quer catar você, aleluia, diante dos teus adversários. Vem cá, meu filho, ajuda o pai a pregar. Vem cá. Está com vergonha? Vem cá.
Isso. Olha só, Deus quer catar você, o maior tem medo, o menor é corajoso. Deus quer catar você e dizer assim, ó, no silêncio de Deus, Ele quer andar contigo assim, ó. E à medida que Deus andar contigo, aí os dedos começam. Mas não é o Rian, o filho do pastor Moisés, da pastora Cláudia, é ele. O que aconteceu com ele? É Deus exaltando, é o tempo de Deus na vida dele. É Deus escolhendo e dizendo, sou eu, o Senhor teu Deus, sou eu. O teu Senhor e o teu pastor sou eu. Aleluia, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Aleluia, aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui, crente. Aleluia. E vive experiência com Deus, viva. Para de viver. Sabe, esse evangelho assim, barato. Esse mesmo Pedro que guarda a espada na bainha, ele passa por uma experiência no Pentecostes. E no Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele abre a boca depois, quando alguém fala assim, ó, pois que não são todos esses galileus? E como é que eu estou ouvindo a falar na minha própria língua? Pedro, cheio de Deus, prega, 3.000 almas se converte ao Senhor. Este Pedro, agora Jesus, eu tive o privilégio de estar em Israel, e a comitiva que nós estávamos, do professor Luiz Saião, para no Mar da Galileia, justamente onde Pedro foi ter com Jesus por cima das águas. A comitiva para, o barco para, e ali o professor Saião faz uma ministração. Olha, eu duvido você não estar lá e não chorar. Parece que a gente está vivendo, parece que é uma coisa tão real, que parece que a presença de Deus ficou justamente ali. O barco para ali, e ali que Deus cata um homem. Peraí, Deus fala para ele primeiro, vem. E ele é topetudo, ele é ousado. Para você ter experiência, você tem que ter ousadia. Para de ser crente galinha de Angola. Estou fraco. Olha para você e fala assim, Deus está me chamando, eu vou. Ele falou assim, és tu, Senhor, faça com que eu vá ter contigo por cima das águas. Vem, ó Pedrão, ó. Eu creio, não diz a Bíblia, mas particularmente aqui, eu creio que ele pensou assim, destaque João, Tiago, destaque, eles vão ter que me aguentar, eles vão ter que me aturar. Quando ele olhou para ele, começou a afundar. Aí justamente ali, Jesus estende as mãos e diz, levanta, homem de pequena fé. Mateus capítulo 14 narra isso, versículo 28, 29 e versículo 30. Preste atenção, eu vou para a última medida, que depois que você tem uma experiência, você precisa partilhar dela. Israel agora estava sem perspectiva. Talvez seja o seu caso nesta noite. Israel estava sem esperança. Talvez seja o seu caso nesta noite. Israel não tinha para onde correr, cativeiro. E Ezequiel fala, Deus está dizendo que vai restaurar. Meu mestre, talvez você está assim, ó. Será que isso vai acontecer? Como boca de Deus eu vim te dizer, vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir. Ele começou e Ele vai concretizar. Escuta aqui, crente, escuta aqui. Escuta, a última medida. Ezequiel olha, e já não dava mais para ele estar em pé. Ele teve que fazer o quê? Nadar. Meu convite para você hoje é: entra, mergulha no rio de Deus. Não conheço Deus, eu apenas ouço falar. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode não o ver, mas se você quiser, você pode sentir.
Certa feita perguntaram para uma criança, ele estava só empinando pipa e não conseguia mais ver a pipa, de tamanha era a linha, o tanto de metros de linha que ele tinha. E um senhor chega para ele e fala assim: ei, você está vendo o seu pipa? Não. Como é que você sabe que ele está lá? Eu não a vejo, mas pela linha eu sinto. Aleluia. Eu vou te dizer, você não está vendo Deus em pessoa, aqui ó, materializado, corpo físico, mas você pode senti-lo, porque o teu coração tem um trono, e quem tem que habitar nesse trono é o Todo-Poderoso. Quem tem que reger a sua vida é o Todo-Poderoso. Quem tem que ditar o que você precisa fazer é o Todo-Poderoso. Quem tem que realmente, aleluia, dizer: filho, chegou o momento, não é ninguém, é Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Os obreiros que compõem a mesa podem vir para frente. Ei, para você ter experiência com Deus, você precisa mergulhar. Como é esse mergulho, pastor? Quem já fez natação? Meus filhos fazem natação. E já estão mergulhando, já pula lá no fundo da piscina, e é uma bênção. Tudo isso já veio desde a época da Grace, quando nós morávamos no chalé do pastor José Carlos Marion. E uma vez, Grace caiu na piscina. Cleison era um catatal. Ele gritou: o Cal, a Grace caiu na piscina. Que eles foi fração de milésimos de segundo. Eu estava lá com Grace pro cabelo, tirando dentro da piscina. Não teve trauma não, porque Jesus de glória, se deixar, fica dentro d'água até hoje. Graças a Deus por isso. Preste atenção. Então nós começamos a partir de então. Peraí, não deixa não. A Yaxa fez, agora os meninos fazem. E quando o instrutor fala assim: agora é o mergulho, todo mundo se posiciona. Eu quero te dizer nesta noite, para você ter experiência, o rio de Deus começa com a sua palavra. E minha pergunta é: quanto tempo eu vou perguntar para mim, quanto tempo eu tenho de afinidade com essa palavra? Tem crente que pega a Bíblia quando vem para a igreja, aí chega aqui, você fala assim: abre a Bíblia em Sofonias. Tem isso na Bíblia? Tem esse livro na Bíblia? Abre a Bíblia em Abacuque. Tem gente que caça Abacuque no Novo Testamento. Afinidade com Deus, o mergulhar em Deus, está a partir do momento que você decide examinar as Escrituras e procurar ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você olhe para você, a partir de você. Quanto tempo eu tenho mergulhado no rio de Deus?